Ok, pessoal, podemos começar, viu? Posso começar com a prece, Du? Acho que Alguém pode, sim, pode ser. Já começa com a pode, prece, pode depois, fazer. depois faz a introdução. Tá bom, então. Então, vamos pedir para que todos fechem um pouquinho os olhos, agradecer ao Pai Todo-Poderoso por nos permitir estar novamente juntos, estudando. Que Deus ilumine a mente, as nossas mentes, que possamos absorver a cada pedacinho do conhecimento e que possamos espalhar para os nossos amigos, para os nossos familiares, que as nossas mentes estejam abertas a aprender. Jesus nos ilumine e abençoe os nossos estudos de hoje. Que os mensageiros também nos acompanhem. Como sempre, que assim seja. Pronto, tá por minha conta? Todos me escutam? Sim, Renato. Então vamos dar início. Então boa noite a todos. Sempre com muita alegria que a gente retorna para esse ambiente, para essa casa, mesmo que virtualmente. Foi-se o tempo em que eu chamava todo mundo pelo nome. Então, para quem não me conhece, desde 2002 que eu integrei a equipe da casa aí de monitores, de coordenadores dos cursos. Então, fiquei de 2002, acho que até 2015, 2016, não sei. Aí, por questões profissionais, acabei me afastando. E agora aceitei o convite carinhoso aí da casa, Dudu, para poder fazer essa aula conjunta nas férias de vocês aí. Enquanto a gente tira férias, a gente também fala de doutrina. Então, é sempre um prazer voltar a conversar com pessoas que estão levando a doutrina espírita a sério e que querem que ela faça parte da sua vida de uma forma mais contundente. Então, eu já começo até dizendo isso, né? Como se trata de uma aula, né? E de um público bem seleto, que não, nós não estamos mais falando para um público que está em busca somente de algum benefício que a doutrina possa lhe dar, mas sim de buscar algo mais, de se aprofundar e de crescer. Então a gente pode ser um pouco mais incisivo em algumas coisas, pode ser um pouco mais profundo em outras, e espero que seja de proveito de todo mundo. Jesus está conosco, a espiritualidade também, então não falta nada, é só a gente seguir o nosso caminho aí, né? Então eu vou compartilhar a minha tela para apresentar o tema para vocês, que eu acho que é essa tela aqui. Deve estar aparecendo um Allan Kardec grandão aí, escrito Os Espíritas da Nova Era. Como se trata de uma aula, né, com a proposição é ser uma aula, eu deixo vocês à vontade para a qualquer momento me interromper, fazer uma observação, fazer uma pergunta, fazer uma contribuição. Acho que a gente cresce junto nisso. Só peço que mantenham o microfone no mudo, enquanto não estiverem falando. Eventualmente vocês vão escutar um latidinho ou outro de cachorro, pode ser um pouco mais forte, porque eu tenho bastante aqui em casa, mas isso não há de nos atrapalhar. Então o tema é esse, né? Os espíritas da nova era. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo aí um momento de transição, né? Nosso planeta está em rebuliço,
em torno de algo que se prenuncia como sendo uma transição, uma mudança de era, uma mudança de fase, o que quer que seja. E vamos falar disso, né? Como nós espíritas nos encaixamos neste momento, principalmente a gente vendo agora, vivendo um momento tão inédito na vida de todo mundo. A não ser que vocês tenham mais de 102 anos, trata-se de um momento que nós nunca vivemos, a gente está aprendendo ainda com isso, a gente está vendo o que acontece. Tem um microfone ligado aí. Vendo ainda o que acontece, né, se adaptando, mas com toda a certeza nós estamos passando por um momento de transição. Que não seja a transição definitiva planetária, mas nós estamos vivendo um momento muito importante. Tem que tirar o mundo, senão ele vai... Isso. Estamos vivendo um momento muito importante. Todo mundo fala que, passado isso tudo, a Terra vai estar, a humanidade vai estar vivendo uma outra condição. A gente não sabe qual é ainda, todo mundo fala desse novo normal, e o que será esse novo normal, a gente só vislumbra alguma possibilidade, né? Então, como que a gente se encaixa? O que é esperado de nós espíritas neste momento, né? Estamos nós preparados para o que vem por aí? Estamos nos preparando, pelo menos, para isso, né? Então, eu vou sempre começar do começo. E para quem está acostumado a ouvir palestra minha, vai falar assim, de novo, Renato vem com essa conversa. Mas de novo, provavelmente quem está escutando de novo é porque precisa escutar. E quem não está escutando, nunca escutou, vai escutar pela primeira vez essa coisa aí, pelo menos da minha boca, né? Mas que é um tema que não é novidade para ninguém, que são as diferentes categorias de mundos habitados. Kardec, naquele seu esforço de categorizar, de dar nomes para as coisas, ele quis estabelecer e quis, atendendo a uma conversa com os espíritos que diziam que os mundos também evoluem, que os mundos, assim como os espíritos, são formados a partir de um momento, mas que eles são cada vez mais, entram num processo evolutivo, assim como nós, e passam por determinadas etapas. Então, Kardec propôs as 5 categorias de mundos habitados, né? E aí a gente vai ver como que a coisa acontece, né? Dessas 5 categorias, a primeira é o dos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Acho que ninguém tem dúvida de que nós já não estamos mais nessa fase. Basta olhar para o que é a vida humana, o que aconteceu nesses últimos 2 milênios da nossa vida, e a gente vai entender muito rapidamente que a gente não tem mais nada de primitivo, né? A nossa evolução, principalmente na área intelectual, ela demonstra muito claramente que nós não somos mais seres primitivos, que a gente não repete infinitamente aquilo que as gerações anteriores fizeram. Pelo contrário, né? O ponto de partida de cada nova geração são as conquistas da geração anterior, então a gente definitivamente não faz parte do mundo primitivo. Só que escapou do primeiro, logo no segundo já somos nós, né? Que beleza, nós já somos o que está aí. Nós somos um mundo que está em fase de expiações e provas. E o que categoriza o mundo não são as condições do planeta, e sim as condições dos espíritos que nele habitam, né? A gente sabe também, o Kardec, os espíritos revelam que os próprios mundos vão melhorando as suas condições para a habitação dos seres que nele habitam, mas isso é mais consequência do que causa. Então, se o planeta Terra está na condição de ser um mundo de expiação e provas, significa que nós, seres encarnados no planeta Terra, somos seres na fase de expiações e provas. E como seres na fase de expiações e provas,
a espiritualidade é muito boazinha para dizer que nós somos os seres onde domina o mal. Quer dizer, então, eu não sei se vocês estavam já acostumados com essa possibilidade, mas eu estou dando a notícia para vocês, essa notícia é para mim também. Em nós, o mal predomina. Porque sim, porque nós estamos encarnados, a não ser que você seja um espírito missionário. Se você for, me desculpa, mas então eu estou falando para todo o resto. Todo o resto que não está em regime de missão está na fase de provas e expiações, onde o mal predomina, né? Mas o que é o mal? Né? O que vem a ser essa coisa chamada de mal? Só minimizar um negócio aqui que está atrapalhando a minha visão. Os espíritos vêm em nosso socorro. Né? Lá na questão 913, Kardec, que é sempre um excelente perguntador, né? Se tem uma virtude que Kardec teve, foi ser um grande perguntador. Ele faz a seguinte pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Então vamos entender primeiro a palavra radical, né? Radical quer dizer qual é aquele que é a raiz, né? O termo radical, por mais que hoje em dia a gente use para outras coisas, mas qual deles pode ser considerado a raiz de todos os vícios? Entendendo o vício, os vícios morais, não esses vícios materiais que a gente conhece aí, os vícios morais. Tem um deles que pode ser considerado a raiz de todos, do qual deriva todos os demais. Os espíritos, então, respondem: temo-lo dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Ou seja, então, se nós somos seres dominados pelo mal, significa que nós somos dominados pelo egoísmo, né? E assim, a resposta não cabem versões, não cabem interpretações. Ele está falando de todos, não é a maioria deles, grande parte deles, não. Todos os nossos vícios, todas as nossas condições menos favoráveis são derivadas do egoísmo. Então, se eu sou uma pessoa arrogante, a minha arrogância deriva do meu egoísmo. Se eu sou vaidoso, a minha vaidade deriva do egoísmo. Se eu sou orgulhoso, esses os mais patentes, né? Isso significa também que todos os nossos insucessos, todos os insucessos na nossa vida têm como origem o nosso egoísmo, né? Aí eu já pergunto, alguém aqui já deixou de ser egoísta? Não precisa responder, para não constranger os que ainda não deixaram de ser. Mas se alguém aí já acha ou tem certeza que já deixou a fase do egoísmo, essa é uma piada também que eu sempre conto, mas vou contar de novo. Se alguém acha que já deixou de ser egoísmo, espera no final da apresentação, fica na live, eu vou convidar o Zibéria, o Du, a Cecília e mais quem queira ficar para a gente fazer aquela prece maravilhosa por essa pessoa que já deixou de ser egoísta. Eu chamo de prece do desencarne, porque você já não precisa mais ficar no planeta. Você tem que ir para outras bandas, porque aqui não é o seu lugar, né? Então, à exceção desses, até hoje a gente faz esse desafio, nunca ninguém ficou depois. Não sei se é por falta de coragem, não sei o que é, mas até hoje ninguém ficou. Mas, assim, fora esses raros aí, todos nós somos dominados pelo egoísmo, né? Então, já que ele é a raiz de todo mal, voltemos aqui as categorias dos mundos habitados, nós somos egoístas. Mas o que nos aguarda? Nós não estamos em transição?
De repente eu já faço parte desse mundo de regeneração aí e eu já venci o egoísmo. Vamos ver aqui o que Kardec define como mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ele falou aí que nós já vencemos o mal? Não, ele não disse que nós vencemos o mal. Então, no mundo de regeneração, o mal ainda existe, ainda reside dentro de nós. Nós não vencemos totalmente o mal. Aí vamos para a categoria seguinte, os mundos ditosos. Deve ser maravilhoso viver num mundo ditoso, né? E aí ele diz assim, onde o bem sobrepuja o mal. É só no mundo ditoso que o bem terá um predomínio sobre o mal. Quer dizer que o mal já foi extirpado? Aí a gente precisa ir para o mundo seguinte, mundos celestes ou divinos. Habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então nós só estaremos livres do mal quando estivermos na condição de espíritos totalmente depurados. Até então, estaremos sujeitos ao mal. Ora, se o mal, se todo o mal deriva do egoísmo, significa que nós permaneceremos egoístas por muito tempo ainda. Aí, eu acho que você já deve estar assim, se perguntando, ainda bem, fazer aula online tem suas vantagens, né? A gente não vê a cara das pessoas e aí você não vê a cara de ódio das pessoas em relação ao expositor. Porque você já deve estar se perguntando assim, quem foi que convidou esse rapaz para falar? Né? Para ele vir dizer para a gente que o mal domina a gente, que falta muito tempo e que isso vai levar... Não preciso, assim... Basta dizer que a doutrina espírita chegou em 1857 e até hoje a gente não fez essa danada dessa transição. Basta dizer que Jesus veio 2000 anos atrás e o que a gente vê hoje em dia é tanta deturpação ainda, até em nome de Jesus. Né? Então, de quanto nós estamos falando mais? Assim, eu não sei, vai depender de cada um. Mas eu posso dizer, pensar ou imaginar a quantas encarnações nós estamos lidando com esse nosso egoísmo, com todos esses nossos equívocos, com todo esse comprometimento no qual a gente se arrasta. Tem uma psiquiatra espiritualista e reencarnacionista chamada Teodora Guimarães, que escreveu um livro maravilhoso. Ela é especialista em terapia de vidas passadas. Ela é uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, e eles criaram um método muito, diria, além de científico, muito rigoroso para fazer esse processo de terapia de vida passada, até do ponto de vista de eleger quem está apto a fazer uma terapia de vida passada, criar um processo que realmente não seja um processo movido pela curiosidade, que sim seja um processo terapêutico de verdade. E a Teodora Guimarães, ela escreveu vários livros, né? Dentre eles, ela escreveu um livro chamado Tempo de Amar, a trajetória de uma alma. Trata-se de um paciente dela que graças a toda uma anamnese, foi descoberto que todas as questões dele não se derivavam dessa encarnação e que era interessante vasculhar em vidas anteriores tudo o que tinha acontecido, e ele foi um paciente daqueles ponto fora da curva, né? Porque nos processos regressivos dele, ele começou a voltar diversas encarnações. Então ele escreveu o livro, gente. Esse livro fala de 10.000 anos da reencarnação de um mesmo espírito, que esses 10.000 anos foram vividos no nosso planeta atual, a gente não sabe de onde a gente veio, né? Mas no nosso planeta atual, nos últimos 10.000 anos, ele permaneceu vinculado ao planeta Terra, né? Cometendo equívocos um atrás do outro. Então,
cada capítulo desse livro ela analisa uma encarnação dele. Sempre daquele ponto de vista de onde foi o ponto, o que aconteceu depois da encarnação e analisando o que motivou ele estar naquela situação. Então, olha só, ele viveu 10.000 anos no nosso planeta. Sendo que ele tinha sido exilado lá da constelação de Capela, e a gente não sabe quantas encarnações ele teve anteriormente em que ainda ele permaneceu nessa situação. Então, assim, a realidade espiritual de cada um de nós, logicamente, é divergente, cada um de nós tem uma história, mas o fato é, essa coisa não é rápida, né? Esta mudança que a gente precisa fazer, ela não se dá de forma rápida. E aí vocês vão ficar com raiva de mim de novo, porque assim, eu assisti a aula do Edu passada, foi muito legal, porque ele começou, uma das primeiras coisas, depois de apresentar aquele vídeo legal, bacana, muito emocionante, que vocês todos fizeram, ele perguntou assim, por que muda? Né? Por que muda? Por que muda a vida? Por que o Espiritismo mudou a sua vida? Então eu faço a pergunta ao contrário. Por que não muda? Né? Que dificuldade é essa que nós temos em fazer essa mudança? Se o Espiritismo mudou a nossa vida, nós ainda, provavelmente, não mudamos o suficiente para... Ou, a não ser que vocês já tenham ido lá na Polícia Federal com seu passaporte, ou, aliás, lá no Consulado da Regeneração, com seu passaporte, apresentado e tenham garantido um carimbo assim, ó, esse tem o visto da regeneração. Eu não sei se vocês já têm esse visto. Eu não tenho. Se tiver alguém que tenha, me fala como é que consegue. Eu não garanto que eu estou apto à regeneração, né? Porque eu não sei se eu mudei. Por que é tão difícil mudar? Então, é a primeira proposta de pergunta que eu faço para vocês. Por que é tão difícil mudar? E aguardo as respostas. Vou até desabilitar aqui a... Então pode ligar o microfone e dizer assim, por que é tão difícil mudar? Eu vi até um depoimento muito legal da Janete, que eu não foi das minhas alunas, ela falando, eu sou brigona, mas eu melhorei muito nas minhas brigas. De vez em quando eu brigo ainda. Desculpa, Janete, se eu falo aqui, mas como você falou assim de forma tão bacana para todo mundo, eu acho que não tem problema a gente falar isso. Então, por que ainda briga? Né? Ou por que ainda tem aquela vontade, né? Por mais que dê aquele sorriso, ai, meu irmão, e desejo para você tudo de bom, mas por que por dentro ainda é aquela vontade? Se eu pudesse, eu esganava. Né? Quem vai ser o primeiro a falar? Por que não muda? Eu vou ser a primeira a falar. Eu acho que essa mudança é complicado, essa mudança total, né? Eu acho que essa mudança são processos, ela é lenta, né? Seria muito legal se a gente falasse, mudei, agora que eu estou de contato com a doutrina espírita, mudei, já vou para outro mundo, já vou lá no mundo. Eu acho que não é assim, eu acho que ela é uma vivência, né? Não é simplesmente uma leitura que vai nos mudar interiormente, né? É uma mudança de atitude, e isso não é uma coisa simples, né? Eu acho que é pequenas mudanças, é uma escada que nós temos que subir aí, é um degrau por vez. Eu acho que no começo a gente já está no primeiro, no segundo degrau, sei lá, mas tem muitos degraus pela frente. É a minha opinião, né? Não pode olhar para cima, né? Senão desanima. Ah, com certeza. Ainda mais depois de todos esses mundos que você mostrou aí. Quem mais se habilita a dizer por que não muda? Acho que porque a gente... Bom, segundo você explicou agora há pouco, a gente está no mundo onde domina o mal. Então, nós estamos, se a gente mudar, vamos ter que passar para outro mundo. Mas por que é lento? Por que é tão devagar? Eu arriscaria também o fato de a fase evolutiva que a gente se encontra tem bastante espírito inferior, fazendo justamente
o movimento contrário influenciando todo dia a gente a atrasar essa evolução. Eu imagino que depois de um certo nível evolutivo, é exponencial. Essa evolução pode até ser mais rápida. O Laudinei já arrumou um culpado aí, ó. Já sabemos quem culpar, porque a gente não vota, né, Laudinei? Eu tenho opinião, eu já acho que é falta de vontade. Assim, a gente pode ter conhecimento, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver vontade de mudar, a gente não vai mudar. Renato, eu acho que você falou no início, eu acho que a gente ainda é muito egoísta. Então, por mais que a gente esteja tentando se melhorar e aprender e fazer coisas boas, mas a gente ainda se vê muito como que eu posso falar assim? O foco é na gente, muito ainda. Em mim, na minha família, no meu pessoal, nos meus amigos, e não na humanidade. Eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito para melhorar isso. Talvez com isso a gente consiga evoluir um pouco mais, não sei. Não é eu fácil. Acho que eu posso falar uma coisinha também? Claro. Eu acho que a própria estrutura do nosso modo de viver aqui, né, a gente vive numa constância dual. Então eu tenho que trabalhar, eu preciso ter as minhas condições. Então, assim, a própria estrutura em que eu estou, nesse contexto, me faz despertar ou até ressuscitar esse ego, né? E aí eu preciso... Porque, assim, os animais, as plantas, o mar, são seres vivos, mas não têm ego, né? Eles, por exemplo, a árvore, ela produz laranja abundantemente, né? Então, assim, é tudo muito natural de Deus, assim, sabe? Então eu vejo que a nossa modo em que estamos aqui hoje no planeta, né, dessa maneira como vivemos, nos traz um pouco disso, né? Essa situação do ego. Que está tudo na nossa mente, né? Eu acredito. Então, até pegando o gancho no que a Catherine fala, assim, o que nos diferencia dos demais seres da criação, né? É que a gente não tem respostas prontas, né? Todos os animais, eles têm todas as respostas para eles. Você já viu? O gato nasce nadando, ninguém precisa ensinar ele a nadar, né? Nasce mamando. Tem um filósofo brasileiro chamado Clóvis de Barros Filho que ele fala assim: o gato gateia, ele simplesmente gateia, a pomba pombeia, né? Eles têm todas as respostas que eles precisam para viver, né? E eles não se angustiam com nada, né? Um leão, uma leoa, quando tenta caçar, se ela não consegue atingir aquele alvo dela, ela não se pega, não senta, eu vou procurar um psicólogo, na minha vida nada dá certo, eu não consigo caçar um bicho. Não! Passou aquele, ela vai atrás de outro até conseguir. Então, eles têm todas as respostas, todas as ferramentas. Então, o Cláudio de Barros Filho fala assim: um gato, ele tem todas as respostas, mas ele morreria de fome ao lado de um prato de alpiste. Uma pomba também tem todas as respostas, mas ela morreria de fome ao lado de um prato de filé, né? E o ser humano? O ser humano come alpiste, come filé, come o gato, come a pomba, come o que tiver na frente, mas ele não tem todas as respostas. O ser humano é o único ser que se angustia, mas ao mesmo tempo é o único que reflete sobre assim: o que eu preciso fazer para ter uma boa vida? O gato não fica questionando o que é a boa vida. A vida dele é aquela ali. O leão, a vida dele é aquela ali. Nós não. Nós queremos o tempo todo essa inconstância na busca do que eu preciso fazer para ter uma boa vida, um conceito de boa vida, e é daí que nasce o egoísmo. Porque eu acho que a minha boa vida, o meu desejo de boa vida está acima do desejo da boa vida de quem quer que seja. Então vale fazer tudo para ter uma boa vida. Nasce daí essa dificuldade. Aí entra todas as encarnações que a gente teve obscurecidos por essa ideia de que
a minha boa vida está acima da boa vida de quem quer que seja. Então, o caso da Teodora, 10.000 anos em que a pessoa não questionou. E agora, nesta encarnação, ela começa a questionar. É fácil? Claro que não. Né? Nós temos toda uma história pregressa aí de complicações. Nós só sabemos viver assim. Né? A nossa vida é um mar. Então, se a gente está falando de egoísmo, o sufixo ismo, ele pode querer dizer algumas coisas, mas uma das coisas que ele quer dizer é doença. Nós somos egos adoecidos. Isso no tempo em que Kardec escreveu isso, que a psicologia nem tinha nascido direito ainda. Não tinha nascido. Né? Na verdade, Freud vem bem depois, e Jung mais depois ainda. Né? E aí que a gente foi estudar esse conceito de ego, quando a gente coloca o ego. O que é o ego? Né? O ego é aquilo que a gente... Então, na conceituação de Jung, o ego é aquela estrutura da nossa alma, da nossa psique, que a gente cria para viver, para ser no mundo, né? Que cria as adaptações necessárias para viver no mundo. E aí entra o que alguém falou aí também, o próprio contexto de mundo que a gente vive. O que é mais valorizado no mundo onde a gente vive? Quem tem a melhor boa vida. Quem é mais valorizado é quem está vivendo aquilo que se conceitua chamar de boa vida. E o ser humano se depara o tempo todo com um abecedário inteiro de escolhas, sendo que ele tem uma para fazer, e quando ele faz uma escolha, ele abre mão do resto do abecedário inteiro. E ele se angustia. Então, escolher é angustiante. Então, para não ter que escolher, eu vou buscar sempre a situação mais cômoda do viver mais fácil, porque eu não sou animal. A vida não traz para mim todas as respostas, eu que tenho que correr atrás delas. Né? Então, isso seria uma possível. Alguém mais tem alguma colocação? Eu acho também... Pode falar. O comodismo. Oi? O comodismo. Sobre mente comodista. O comodismo. Se tivesse um coach aqui entre nós, ele diria assim, porque na verdade os ganhos que você tem permanecendo como você são superiores, você acha que eles são superiores aos ganhos que você teria promovendo essa mudança. E as perdas, porque mudar dói, né? Mudar dói. Todo mundo sabe que mudar dói. Por pior que seja a situação, a hora que falam para você sair do seu lugarzinho de quanto dói. Né? Mas não é tão simples assim. Né? Não é tão simples assim. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais. Alguém tem... É o que eu acho que alguém mais queria falar, além da Nedi. Então, eu fiquei pensando, né? Agora você falando, que a pessoa tem uma relutância, né, em melhorar. Mas a gente não está, desde muitos e muitos anos, sempre com um amparo, né, espiritual. E será que em alguns momentos não foi criado possibilidades para que a gente, tipo, levasse, assim, um pontapé, né, assim, sabe? Vamos, minha filha, você tá doente, né? Então, isso vai ser um desafio para que você possa acordar, né, espiritualmente. Então, assim, ou uma catástrofe, ou alguma outra coisa. Eu acho que nada é tão cômodo assim. Existe uma equipe gigante que está te ajudando a abrir esse olho, né? E o encontro das leis divinas, assim, eu não acho que a gente está... porque a pessoa que está acomodada vai chegar uma hora que a própria vida, que cada um tem a sua história, e tem uma equipe junto, que agora eu tenho ciência disso, antes eu não sabia, que está te ajudando, entende? Então, assim, não sei como que é esse lance do tempo, eu ainda estou pensando muito sobre isso, mas eu sei que de todas as minhas vidas eu tive essa oportunidade, né? Sempre tiveram desafios. Sou eu, às vezes, que talvez não aceitei, fui muito rígida e disse não, e não quero ajuda, não quero ir para a luz, algo do gênero. Né, mas eu acho que o tempo todo a luz sempre veio ao meu encontro, ou por uma catástrofe, e aí eu tive que saber resolver isso, e fui ao encontro da luz. Outra coisa também que eu queria dizer é que se a gente não tem uma estrutura, né, eu digo por mim, a gente é influenciado, a gente se perde um pouco. Se a minha casinha
não está em ordem dentro de mim, né? O meu templo aqui dentro de mim não está bem, eu sou influenciada, eu chego a ter esse lance da influência que eu acho que ela é muito forte, não só de nível espiritual, mas também do contexto nosso, né? Você fala, será mesmo que não é legal, então, ser um advogado? E não vou ser uma coisa que eu quero ser, por exemplo, que é ser poeta. Então, eu não faço o que o meu coração pede, né? Que eu não quero ser poeta, não dá para ser poeta, mas eu vou querer, então, ser, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem... se a minha casinha não está bem firme, com estruturas de princípios, eu sou levada, e vai que vai mesmo, assim, sabe? Então, não sei, eu acho que tem, assim, eu não quero pôr culpa em ninguém, mas existe um momento em que a gente, às vezes, se não está bem legal, você vai junto com o barco aí. Então, aí eu pergunto, por que você escolheu, não estou falando que esse é o seu caso, não, estou seguindo o seu exemplo, tá? Por que você escolheu ser advogada e não poeta? Qual foi o móvel disso? O ego. O egoísmo, né? Porque você entendeu, as nossas escolhas são regidas muito pelo egoísmo, né? Porque eu entendi que eu, sendo advogado, eu vou ter uma boa vida, melhor do que a vida de poeta. E a gente vai até falar sobre isso mais para frente, né? O que acontece com essas escolhas não feitas, né? Eu não sou advogada nem poeta, tá? Não, eu sei. O que acontece com as escolhas não feitas, né? Por motivos outros que não fosse o real, aquilo que me faria realmente bem, né? O que acontece? Mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas eu vou avançar aqui, gente. Eu sei que a gente teria um monte de coisa para falar em relação a isso, mas só para a gente atender a nossa proposta, então eu vou avançar aqui, né? Então a gente está parado nessa pergunta, porque não muda. E as respostas podem ser muitas delas, né? Pode ser, por exemplo, falta de conhecimento, né? Se não falta conhecimento, falta entendimento. Se não falta entendimento, falta vontade. Se não falta vontade, falta determinação, né? Então, assim, alguma coisa falta para que a gente dê esse passo, concorda? Só pode estar faltando alguma coisa. Agora, então eu quero parar um pouco e me focar nessa questão do conhecimento, né? Vejamos a nossa situação agora, né? Nós adquirimos uma condição de conhecimento tal que, na aula passada, vocês disseram assim, o Espiritismo mudou a minha vida. E disso eu não duvido. Porque mudou a minha, muda mesmo, né? Você não é mais a mesma pessoa que você era antes de conhecer o Espiritismo, né? A gente vai até questionar essa nova pessoa aí, o quanto ela é nova mesmo, mas algo mudou, né? Então o conhecimento ele tem essa capacidade de provocar algo em nós que nos torna diferentes do que nós éramos. E é esse o papel da doutrina espírita, né? A doutrina espírita vem como terceira revelação e revelação definitiva para ser esse consolador, né, prometido por Jesus e que vai realmente promover, ou se não promover, apontar o caminho desse reencontro conosco mesmo e com a nossa destinação, né? Ele é isso. Acho que ninguém aqui tem essa dúvida mais, né? Por isso que mergulhou e por isso que deu aqueles depoimentos tão bacanas de por que o Espiritismo mudou a sua vida, né? Então, assim, em relação ao conhecimento, será que o que está faltando é o conhecimento suficiente para fazer as mudanças que a gente necessita? Será que isso está faltando ainda eu adquirir mais conhecimento para fazer essa mudança? Vamos ver o que Gandhi fala? Olha o que Gandhi falou. Se toda a literatura ocidental... Gandhi não era cristão, hein? Se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Então, se a gente falar assim, caramba, não falta conhecimento. O Sermão da Montanha, ele sozinho já é um corolário de tudo o que representa o viver e a busca do sentido da vida, né? Quando é um ode a
todos os que estão se sentindo oprimidos, né? É uma palavra definitiva a todos que se sentem oprimidos, injustiçados, aflitos, né? Para dizer assim, olha, tudo tem jeito na vida, né? Então, olha o que Gandhi fala sem ser cristão. Então, aparentemente, se só o Sermão da Montanha basta, não parece que a questão seja a falta de conhecimento, né? Mas vamos pegar isso que vocês acabaram de ler nesse slide aqui. Se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Isso é conhecimento? Aquilo que vocês escrevem bonitinho lá no Facebook, que recorta de algum lugar de frases bonitas e posta lá no Facebook, né? O fato de você publicar aquelas frases bonitinhas lá denota que você tem aquele conhecimento? Não, né? O que eu estou tentando fazer para vocês aqui agora, não sei se eu estou sendo bem sucedido, é transmitir conhecimento? Renata, eu não sei os outros, mas eu não estou enxergando a sua tela aqui. Não? Não. Você não está vendo Gandhi aí, não? Não, estou vendo Renato Mendes, Has started screen sharing. Uai. Todo mundo tá assim? Não, tô vendo. Estou vendo a tela. Não, tô vendo a tela. Gandhi. Tô vendo então o tá Gandhi. todo mundo vendo o Gandhi, tá todo mundo... Então o problema deve ser aqui comigo. Aí entra de novo, Cristiane. Eu tô vendo o Gandhi também. Então, acredita em mim. Tá escrito aí, né? Se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Isto é conhecimento? O que vocês acham? É mais uma informação, não é um conhecimento. Muito bem. Isso é uma informação, né? O que falta para virar conhecimento? Então vamos ver o que os espíritos dizem a respeito disso, né? Os espíritos dizem o seguinte, porque Kardec lá na questão 621 eu só estou trazendo aqui, gente, questões que todo mundo sabe, não tô, nem me esmerei muito em esmiuçar o Livro dos Espíritos, mas lá está escrito assim, ó, Kardec perguntando, onde está escrita a lei de Deus? Olha a resposta que os espíritos dão. Na consciência. Na consciência de quem? De cada um de nós. Então significa que tudo o que Deus fez, nós, em algum lugar aqui, que ainda talvez esteja inacessível, temos acesso, né? De novo, né? A doutrina espírita foi feita antes do nascimento da psicologia. Se fosse Jung falando, dando essa resposta, né, e já tendo esse tipo de conhecimento, ele diria assim, no inconsciente coletivo, por exemplo, né? Que Jung, aliás, não só Jung, Freud também, dizem que a parte consciente da psique, ela é como se fosse a ponta de um iceberg, que o resto todo é inconsciente. Jung é mais ousado ainda, ele diz que a parte consciente de nós mesmos é uma gota, né? Que o inconsciente seria o oceano inteiro. Então, assim, provavelmente, em algum recanto da nossa alma, tem todas as leis de Deus escritas. Isso foram os espíritos que disseram. Basta a gente pensar como que a ciência se dá, né? A ciência se dá exatamente graças a pessoas que têm um insight mais aguçado, que são capazes de folhear de forma mais ousada essas leis divinas e achar. Por exemplo, Isaac Newton, que a partir de uma maçã que cai na sua cabeça, ele chega à conclusão dessa lei tão importante que é a lei da gravitação universal, né? A lei da gravidade que é fundamental para a gente compreender, foi fundamental para a gente compreender tudo o que a gente sabe sobre o universo, fora algumas outras coisas que depois a física quântica veio a esmiuçar. Mas, assim, toda a mecânica clássica nasce, né, e tem todo uma alavanca a partir de um insight, né? Mas foi um espírito que soprou para ele? Não sei. Não necessariamente. Ele já trazia isso de outra encarnação? Não sei, não necessariamente. Quer dizer,
talvez ele tenha sido capaz de olhar e de encontrar essa porção aí, nossa, que tem uma parte da lei divina e a parte da lei da gravidade ele foi lá e pescou, né? Então, se nós já temos disponíveis todos os recursos necessários para a produção do conhecimento, e se é o conhecimento, essa alavanca que vai nos ajudar e que mudou a nossa vida, por que que ele também não é capaz de nos mudar, né? De nos transformar? Então, primeiro vamos falar dar um passo atrás e tentar entender como é que é essa coisa de aprendizado, como é que o ser humano aprende, né? E quem trouxe alguma coisa para a gente foi um psiquiatra americano chamado William Glasser, que ele criou essa pirâmide do aprendizado, né? Então, diz ele que você pode aprender de forma passiva ou de forma ativa. Passiva é quando a informação vem até você, né? Então, é quando você lê, quando você escuta alguém falando, quando você vê algo acontecendo, ou quando você vê e escuta, né? Então, no caso aqui, apesar da gente estar promovendo algum nível de debate, nós estamos nessa faixa amarela da nossa pirâmide aí, que é o ver e escutar. Então, esses métodos passivos de aprendizagem vão nos proporcionar, no máximo, 50% de assimilação. Significa que amanhã, a hora que vocês acordarem, se eu tiver sido muito eficiente aqui nessa conversa que a gente está tendo, vocês vão se lembrar, no máximo, de 50% do que a gente falou aqui, né? Agora, já os métodos ativos, quando você conversa, pergunta, debate, reproduz aquilo que você leu ou aquela informação que você acaba de receber. Então, assim, não, deixa eu voltar aqui. Realmente, quem falou aí que o que nós estamos transmitindo aqui, como tudo é informação, tá certo, né? Por mais que eu me esforce, eu não estou transmitindo o meu conhecimento, porque o meu conhecimento é meu, né? Eu passo para vocês informação e a assimilação disso, mas a gente vai falar isso no slide seguinte. Então, de todas as informações que eu estou passando para vocês, no máximo 50%. Já quando eu me torno ativo na busca desse aprendizado, isso vai aumentando e aumenta substancialmente, né? Então, se eu pratico, se eu vou para a prática, se eu vou para o laboratório, se eu exercito esse conhecimento, se eu trago isso para a minha vida e tento praticar isso de alguma forma, eu vou assimilar 80% de tudo o que eu aprendi, de tudo que eu vi, escutei, li, né? Eu vou conseguir aumentar essa quantidade de assimilação para 80%. Agora, o melhor de tudo é ensinar, né? Porque quando você ensina, todo aquele conhecimento que você busca para ensinar, você assimila 95%. Estava até conversando isso com a minha esposa, ela falou assim, não, mas se você ensinar sem praticar, não tem jeito. Lógico, né? Todo mundo sabe o que é um professor que só tem teoria, né? Que não sabe... principalmente quando é um ensino mais técnico ou numa faculdade, se ele não tiver vivenciado aquilo no seu dia a dia, ele vai ser uma catástrofe como professor, provavelmente ele não assimilou grande coisa do que ele... Mas ensinar é aquilo que traz a maior retenção, a maior assimilação, né? Então, se a gente se dedicar aqui então podem ficar com inveja, eu tenho certeza que 95% pelo menos do que eu li e assimilei para passar para vocês, eu assimilei e tá comigo, né? Por isso que é bom a gente ter uma vantagem logo de cara por aceitar esse tipo de desafio que é falar para vocês. Vocês podem estar achando ruim e tudo, mas eu estou me dando bem nessa história aqui. Por que o conhecimento, então, não é suficiente? Vamos olhar para uma outra pirâmide aqui. Essa outra pirâmide, quem fala dela é Fabiane Vezani. Fabiane Vezani é uma espírita lá do Rio Grande do Sul
que ela, junto com um psicólogo chamado Marlon Heikdal, eles vêm questionando os rumos do ensino no movimento espírita, né? Questionando e vem propondo algumas novas abordagens. Então, ela elaborou essa pirâmide que fala exatamente disso, né? De informação versus conhecimento versus o processo que a gente precisa fazer, que é o da transformação moral, né? Que é o da nossa transformação. Então, vamos lá. O que ela fala? Na base dessa pirâmide estão as informações, estão os conteúdos, né? E onde estão os conteúdos? Se a gente fosse falar até década de 80, 90, até início do século 21, talvez, a gente tivesse realmente uma restrição desses conteúdos e eles estariam restritos aos livros e às palestras presenciais, né? Se eu quisesse escutar Divaldo Franco falando, ou eu tinha que esperar um ano para ele fazer uma nova visita na minha cidade, lá que era Juiz de Fora, que ele ia todo ano. Eu tinha que esperar um ano para ele ir lá, e aí eu escutava uma palestra dele. Eu comprava umas fitas cassete bem ruinzinha, bem, imagino que a maioria de vocês pode até nem saber do que eu estou falando, mas uma fita cassete com som de qualidade péssima e escutar aquilo, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente, além das obras, além das quantidades de livros que a gente tem também as palestras presenciais, né, que é o que está aí representado do lado esquerdo dessa pirâmide. Hoje em dia a gente tem uma oferta tão grande de conteúdo na internet que, assim, não falta conteúdo. Aliás, a gente tem até um determinado excesso de conteúdo que nos obriga a sermos bastante criteriosos na aceitação desses conteúdos, né? Então, qualquer que seja o assunto hoje em dia, se você quiser escutar Haroldo Dutra falando sobre ele, se quiser escutar Dr. Sérgio Felipe, que é um médico super especializado, se quiser escutar Rossando Klinger falando sobre qualquer assunto, vocês vão escutar e vão ter uma informação, um conteúdo de altíssima qualidade, como se ele estivesse disponível para você. Você só não vai poder fazer pergunta para ele. Mas então, assim, o que se sabe é que nos últimos 2 anos se produziu mais conteúdo, aí de forma geral, do que em toda a história pregressa da humanidade. Então, não é por falta de informação que a gente não adquire conhecimento. Informação tem um monte. E o convite aqui cabe a nós buscá-la. Esses nossos encontros semanais, quem somos nós, né? Eu fico até constrangido, às vezes, de falar um tema que eu sei que tem alguém muito melhor do que eu para falar. Outro dia eu aceitei uma palestra, para fazer uma palestra num domingo, e que eu achei a minha palestra inteira pronta, não é? Só que ela era um seminário de 4 horas, e como eu tinha 50 minutos para falar, eu me dediquei a resumir aquele encontro de 4 horas em 50 minutos e apresentar alguns insights que seriam meus, né? Eu estou falando do Dr. Décio Yandoli, que é um médico goiano, que é sensacional, que são sensacionais as abordagens dele. Então, tem coisa que eu fico até constrangido de tanto conteúdo que tem. Então, não é falta de conteúdo. O que falta, o passo seguinte que a gente tem que dar é o passo da transformação dessa informação, desse conteúdo, em conhecimento. E isso é a condição de um metabolismo pessoal. Eu chamo isso de um metabolismo interno que nós vamos fazer. Assim como a gente metaboliza alimentos, a gente vai metabolizar essa informação e, com base na nossa história, nos nossos valores, nós vamos transformar isso em conhecimento, né? E vai gerar o que Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que psicografa através de Divaldo Franco, vai chamar o que Manuel Filomeno de Miranda chama de despertamento, né? Então é aquilo, né? Eu
recebi, eu li ali, né? Que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se isso for só uma informação, eu vou repetir isso igual papagaio para quem quer que seja. Agora, quando isso se transforma em conhecimento, você fala, pera lá, Deus, então, é essa inteligência superior a tudo e que causou tudo que está aí. Quais são as consequências disso? O que isso tem de implicação na minha vida? Quer dizer que Deus, quando eu sou o criador de alguma coisa, eu sei tudo a respeito daquela coisa. Então, vem um monte de insights que é um metabolismo pessoal. Então, ele nasce de uma reflexão, né? Ele é elaborado a partir de uma reflexão pessoal, né? Mas também ele é muito potencializado quando você vai para um grupo de discussão, né? Quando você pega aquele conteúdo e junto com várias pessoas vão falar assim, gente, vocês entenderam a mesma coisa que eu entendi? Olha o que eu trouxe para a minha vivência particular disso aí. Eu entendi, então, que aquilo que aconteceu comigo semana passada tem a ver... Então, isso, cada um com a sua pecinha do quebra-cabeça, juntos, vai formar um bolo de conhecimento muito grande dentro de nós. Então, assim, nós espíritas, o espiritismo nasce exatamente da inconformação. O espiritismo nasce... Kardec tem um livrinho bem fininho chamado O que é o Espiritismo, em que Kardec tem 3 debates, um deles é com um padre, né? Aí quando ele vai iniciar o debate com o padre, ele fala assim, eu queria só deixar claro uma coisa aqui. Eu não estou aqui na posição de te convencer e nem espero que você esteja na posição de me convencer. Porque o espiritismo nasce exatamente para aqueles que não estão satisfeitos com o tipo de conhecimento que as religiões vêm oferecendo até então. Então, o espiritismo nasce exatamente dessa inconformação, dessa insatisfação com o conhecimento até então existente, né? Então, nós, como seguidores disso aí, deveríamos estar tomados dessa inquietação o tempo todo para buscar formar esse conhecimento. Então, Marlon Reikdal, que eu acabei de citar agora mesmo, ele estimula isso, que as pessoas busquem grupos de discussão, sei lá, se reúne no shopping, onde quer que seja, na casa de alguém, para exatamente debater sobre determinadas coisas, né? Ou fazer reflexões pessoais. Eu tenho uma aula semana que vem, onde vai ser trabalhado o perispírito. Eu preciso esperar chegar na aula para receber a base da pirâmide, que seria a informação e o conteúdo, ou eu posso, muito antes, correr atrás disso e procurar fazer os meus próprios insights, para a hora que chegar a aula, além de eu reforçar tudo aquilo, todas aquelas reflexões que eu fiz, eu poder enriquecer o conteúdo. Então, isso tudo nós estamos falando dos espíritas da nova era. O espírita da nova era é aquele que segue, que volta na origem do espiritismo, com essa inquietação, né, de buscar o tempo todo esse conhecimento, né? Mas falta um pedaço dessa pirâmide ainda, porque a gente não mudou, né? E aí a Fabiane fala que o terceiro passo é exatamente transformar esse conhecimento em saber, né? E é o que Manuel Filomeno de Miranda fala de conquista, porque ele faz a pergunta ao mentor dele, por que tantas pessoas que depois de chegarem num determinado nível de conhecimento, elas desertam e deixam e abandonam aquela crença para seguir outra coisa, né? Aí o mentor de Manuel Filomeno fala exatamente isso. É a diferença entre o despertamento e a conquista, né? O que o conhecimento nos traz é exatamente isso. Caramba, se a reencarnação é o móvel da minha evolução, se existe a lei de causa e efeito, caramba, então eu tenho que ser o melhor possível nessa encarnação para que eu não sinta as dores de escolhas mal feitas. Esse é o conhecimento,
né? Isso eu estou desperto. Eu estou desperto para a necessidade de ser melhor. Mas isso já me transforma numa pessoa melhor? Não. Exatamente por tudo aquilo que a gente falou antes, né? Por que é tão difícil mudar, né? Por que a gente está preso a tantos atavismos? Então, sim, o conhecimento é fundamental, mas dar o terceiro passo é o que precisa acontecer, né? E é o convite que essa nova era está nos fazendo, fala assim, então eu costumo brincar que parece que a nova era é uma coisa que está acontecendo ali, olha ali a nova era chegando, olha ali, chegou a nova era, deixa eu entrar. Não, a nova era somos nós, né? Somos nós fazendo isso aí tudo. Somos nós fazendo isso acontecer. O que está faltando? Né? O que a gente ainda não entendeu? Então, é esse passo a mais, que não é simples, né? Nós precisamos dar esse terceiro passo. Lógico que não é simples, lógico que não é fácil e não é rápido. Então, o que nos falta? A pergunta é essa, o que nos falta para darmos este terceiro passo? O que vocês acham? Vou desligar o compartilhamento. Vou até beber água. Ninguém se habilita? Acho que falta ser, né? Então. E o que faz para ser? Aí entra a vontade, entra tudo que você falou aí também. Será que é só vontade, Vera? Não, só vontade não é, mas é essa coisa do ser, né? Porque eu juro que eu tenho muita vontade de ser bom. Eu juro que eu tenho. Juro que eu tenho muita vontade de largar determinados atavismos que a gente está preso. Será que é só mas vontade? Não, mas você também tem que ir tentando com você mesmo, né? E colocando cada dia, né? Naquilo que você quer, se propondo, né? A mudar. E assim, aquela coisa do exercício que eu também acho, né? Do exercício, de cada dia um pouco, né? Como você falou que nada vai acontecer rapidamente, né? Então, é esse tempo aí das experiências. As experiências nos proporcionam essa, né? De você conseguir. As experiências, quando apresentam algo na sua vida, como é que você vai lidar com aquilo? Você vai colocar em prática o seu conhecimento, né? Aí você vai adquirindo isso com o tempo. Oi? Alguém falou? Cecília. Oi, Cecília. A palavra pode ser... Parece que você está dentro de uma lata. Será que a palavra pode ser... Será que a palavra pode ser vivenciar? Vivenciar. Vivenciar é bacana, né? Porque é só experienciando determinadas coisas que você vai entender, né? Renato. Oi. Desculpa, eu sou o Gabriel, aqui tá nome de Larissa, mas é Gabriel. Uma coisa, Larissa é minha esposa, a gente estava discutindo isso e ela falou uma coisa, é a persistência também, né? Que foi a Vera insistir naquilo. É uma coisa que eu costumo sempre pedir no nosso evangelho aqui do lar, é as possibilidades para a gente pôr em prática e a gente sempre aplicar o que a gente acabou de ler, o que está tentando assimilar, né? Então, realmente, acho que a persistência é o que falta, é a gente batalhar contra esse mal que domina o mundo e tentar, toda vez, fazer o que a gente sabe que está na consciência que é o certo, mas que muitas vezes a gente, né, cai num atalho para recorrer de novo no não espírita aí. E é engraçado, né? Porque acho... desculpa. Pode falar. Desculpa te interromper. Eu acho que o que nos falta realmente é o sentimento. Eu acho que Chico Xavier, por exemplo, não teria sido nada sem o sentimento sincero que ele tinha. Você pode ter todo o conhecimento, toda a intelectualidade, está tudo ali bonitinho, mas o que nos falta é o sentimento.
E eu entendo o sentimento como alguma coisa assim. Não é uma coisa que eu vou falar, olha, a partir de agora eu vou ser do bem. Eu vou deixar o meu egoísmo de lado a partir de agora. Isso não vai acontecer de um minuto para outro, porque eu não quero mais. O que vai acontecer se eu achar isso? Eu acho que o que precisa acontecer dentro de cada um, brotar dentro de cada um de nós, é o sentimento sincero de mudar e a prática desse sentimento. Porque a gente pode até achar que tem o sentimento, mas é muito difícil praticar. É mais ou menos o que Paulo falou na Epístola aos Coríntios, né, na primeira, né? Se eu tiver todo o conhecimento, se eu tiver a fé que remove montanhas, se eu não tiver amor, de nada adianta. Acho que isso aí está dentro do que você falou aí, né? E outra assim, coisa, Renato, a disciplina, né? Eu acho que a gente tem que ser disciplinado, né? Acho que a disciplina falta um pouco para a gente, né? Então, eu concordo com isso tudo que vocês falaram aí, e muito provavelmente seria isso que eu responderia para alguém que me perguntasse, Renato, o que eu preciso fazer para acelerar esse negócio aí? Eu também ia falar isso, não, você precisa persistir mais, você precisa desenvolver esse sentimento de amor, você precisa exercitar, né? A gente fala, vai fazer caridade, se você fizer caridade, você vai travar contato com o sofrimento do outro, e você vai entender que você na verdade tem uma vida muito boa. Eu falaria isso também. Mas vamos ver o que os espíritos falaram, que para mim é uma grande surpresa, e eu sempre repito isso, né? Quem já está acostumado a ver minhas palestras também já sabe que eu falo isso todas as vezes, porque Kardec fez essa pergunta, né? Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Eu responderia isso tudo que vocês responderam aí, né? Mas os espíritos não, eles surpreendem quando eles dizem assim, ó, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, essa figura que eu trouxe é exatamente isso, né? Eu olho no espelho e me vejo um rei, né? Me vejo a pessoa com todas as características de que eu preciso e que eu estou no centro do universo. Mas o que sou eu de verdade? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que a gente tem para responder essa. Quem sou eu? Eu vou dizer que eu sou engenheiro civil, que eu nasci em Ubá. Isso não é quem você é. Isso é de onde você vem, o que você faz para viver, né? Ah, eu sou casado, não estou perguntando seu estado civil. Eu tenho 5 filhos, também não estou perguntando o que você tem. Estou perguntando quem é você. Quem é você? Aí a gente vai para aquelas respostas, né? Ah, eu sou um espírito em evolução. Não, isso todo mundo é. Mas que individualidade é você? Né? Essa é a pergunta mais difícil que a gente tem para responder. E o que mais atrapalha, né? Então, se o que mais facilita é a gente se conhecer, o que mais nos atrapalha nesse caminho é a falta de conhecimento que a gente tem de nós mesmos. Então a gente só vai transformar esse conhecimento em saber se eu souber dentro daquele conhecimento onde eu me encaixo, né? E o que seria importante eu fazer para me livrar de uma mazela que eu traga. Então, assim, o que mais acontece com a gente é que na hora de transformar o conhecimento em saber, a gente não transforma, né? Então, assim, dando aquele exemplo bem prático, né? Eu leio ali, Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema. Depois eu vou mais para frente naquele capítulo e chego às conclusões sobre os atributos de Deus. Deus é infinitamente misericordioso e justo. Deus é infinitamente bom. Deus é infinitamente misericordioso, né? Então eu chego naqueles atributos ali,
nossa, Deus é isso tudo, e eu transformei aquilo em conhecimento. E na hora que eu vou fazer a oração, eu falo assim, ai, Deus do céu, me ajude a passar nesse concurso. Quer dizer, eu não entendi nada, né? Na hora de eu transformar, eu quero que Deus seja meu servo, né? Então, assim, isso é um exemplo. 1001 outros exemplos me surgem. Isso quando a gente não volta até lá, né, para esquecer, até que a gente sabe, não, faz igual criança, lá, não quero saber, não quero, né, porque a gente não quer, porque eu quero sentir raiva, eu quero matar aquele indivíduo, eu quero falar para ele tudo que eu tenho vontade para deixar ele abaixo de zero e no final falar assim, não se melindre, não é? Então, assim, é exatamente isso que é o passo a ser dado. Então, o que eu faço com o meu egoísmo? Na resposta dos espíritos, eu transformo isso para assim, conheça-o. Conheça o seu egoísmo. Mas eu conheço, eu sou egoísta mesmo, eu penso mais em mim. Não é disso, né? Todos os vícios que você tem são derivados deste egoísmo. Quais são seus vícios? Quais são eles? Como você se comporta? Como você funciona? No máximo, você conhece esta seção mínima da sua vida, essa porção chamada reencarnação, atual reencarnação. É isso que você male conhece de você mesmo, não é? Porque se você olhar para dentro de para o que é a sua vida, você vai se ver assim, nossa, eu sou um privilegiado. O que seria de mim se eu nascesse num bolsão de miséria, né? Se eu nascesse mulher lá no Oriente Médio, se eu nascesse negro no tempo da escravidão, ou não precisa ser no tempo da escravidão, né? Se eu nascesse negro numa favela, né? Se eu nascesse com a minha sexualidade invertida ao meu psiquismo, o que seria de mim? Né? Qual seria o meu comportamento? Né? O princípio do não julgamento nasce daí, o princípio da empatia, que é uma palavra da moda, nasce daí. Se eu vivesse a vida do outro, o que seria de mim? Ah, não, mas se eu não estou nessa condição é porque eu mereço. É porque você não merece ou porque você não dá conta? Né? É porque você não daria conta de viver aquela situação. Então, assim, é este conhecimento que a gente precisa. Então, quando a gente fala assim, vontade, falta vontade, não é não querendo ser egoísta que você vai deixar de ser. Essa é a grande verdade, porque não querer, eu juro que eu não quero. Mas nas situações mais sutis ele aparece. E ele mostra, se estampa na minha cara. Né? E aí você tem... né, 1000 saídas para dizer, para se perdoar, né, e passar um pano para você mesmo de que aquilo não é bem isso. Veja bem, não é isso. Né? Então, o convite da espiritualidade é conheça-se. Onde o seu egoísmo te pega. Né? E isso parece um processo simples, mas se fosse simples, a gente não demoraria 10.000 anos, como foi o caso daquele espírito, ou a gente não passaria por essa fieira interminável de encarnações, mudando de mundo, né, progredindo, não levaria esse tempo todo, se fosse um processo simples. Porque, além de não ser simples, ele é doloroso. Né? Porque você vai encontrar em você mesmo coisas que você se surpreende. Então, o advogado vai encontrar um poeta frustrado. Né? Por que eu não fui poeta quando eu quis? Porque eu quis essa boa vida que eu tenho, mas a minha boa vida seria se eu tivesse exercitado a minha poesia. Né? E é o que o Jung chama da nossa sombra. A gente está o tempo todo oprimindo, reprimindo o que nós somos de verdade e acreditando que aquilo que a gente tem vontade de ser, a gente já é. Então, o espiritismo, ele realmente ele transforma a nossa vida. Mas ele, mal compreendido, ele vai nos levar a uma coisa muito nociva, que é
mudança de comportamento, acreditando que isto é transformação moral. Né? É aquela coisa que, né, eu dentro do centro sou aquele anjo de candura, né? Faço uma cara bem querida, né? Tudo eu falo meu irmão, né? Mas de verdade aquilo é só um verniz que eu trouxe para o meu ego, né? Para que todos me vejam como aquela pessoa querida, né? E de verdade eu não fiz essa transformação, porque eu não me conheço, porque eu me acostumei a simplesmente passar o verniz, a máscara daquilo que eu quero passar para os outros que eu sou e que acabo me convencendo de que eu sou, sendo que eu não sou coisa nenhuma ainda, né? Então, assim... Oi. Eu acho, assim, mas, assim, sobre esse conhecimento de si, né? Se submergir lá dentro do meu eu, do meu ego, né? Eu preciso de ajuda, que talvez eu não sei fazer isso sozinha, né? Porque conscientemente eu falo, eu não vou pensar isso, não vou. Mas eu preciso de ajuda, porque às vezes tem outras raízes, né? Tem outras coisas. Então, assim, você está querendo dizer assim, o que eu penso assim, é que ao me conhecer, eu também preciso de uma terapia. É isso, assim, a gente precisa buscar um profissional que possa me ajudar, porque às vezes eu não consigo pegar, submergir lá no fundo, ver a situação de quem é essa pessoa que sou eu e voltar, ufa, né? Então, assim, eu preciso de uma ajuda de alguém para eu poder me limpar, assim, no sentido das mágoas, de bloqueio, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu acredito que... Porque tem muitas coisas que são heranças familiares, né? Então, é muito forte, às vezes, algumas coisas que a gente traz dentro da gente. E eu não sei se sozinho eu sei fazer isso, sabe? Eu acho que eu preciso de ajuda de uma outra pessoa externa para me auxiliar nesse meu mergulho de me conhecer. Sim, eu sou marido de uma psicóloga. Quem seria eu para dizer que psicologia não ajuda? É evidente. Psicologia, terapia psicológica faz bem para todo mundo. Lógico que ela é um caminho, é um acelerador desse processo todo, né? Jung, eu sou tão fã da psicologia que eu, engenheiro civil, fiz uma pós-graduação em psicologia junguiana, né? Jung era um que defendia que existem diversas maneiras de você adquirir esse autoconhecimento. Algumas são mais rápidas, algumas são mais lentas. É evidente que a psicoterapia é um método bem legal de você se encontrar, né? Você tem que encontrar um terapeuta que realmente não saiba despertar isso e retirar isso de você. Né? É evidente que a terapia é isso. Mas Jung falou de alguns outros mecanismos. Ele falou, por exemplo, que a religião é uma das maiores fontes de autoconhecimento. Curioso, né? A religiosidade, não falou de a religião, né? A religiosidade é uma das fontes mais ricas de autoconhecimento. Jung dizia que existem 4 fontes, 4 maneiras porque o inconsciente, eu não sei, alguém falou aí, desculpa, gente, eu nunca lembro quem foi que falou. Mas alguém falou das lambadas que a gente toma nas encarnações anteriores e das lambadas que a vida nos dá, né? E que existe um monte de espírito aí também ajudando nisso e despertando. Então, Jung falou de 4 fontes. Não sei se eu vou me lembrar de todas agora, né? Eu me lembrava no dia que eu fiz a prova, no final eu me lembrava. Mas ele falou de 4 fontes, porque quem faz esse processo de despertamento é o nosso inconsciente. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, ele, muito coerente com aquilo que os espíritos disseram para Kardec, ele fala assim, nós temos um outro mecanismo dentro da nossa alma chamada self, que ele diz que é Deus dentro de nós, né? É a nossa porção divina, e o que
enquanto o self, ou enquanto o ego quer se adaptar e se invernizar e se mascarar para viver, o self quer despertar em nós esse autoconhecimento. Então Deus nos deu, nós ganhamos de presente um mecanismo próprio de autoconhecimento. Então é o self o tempo todo nos... Então ele falou que existem 4 formas do self conversar conosco e falar assim, olha para isso, olha para isso. A primeira delas, não está na ordem, né? Vou falando na medida em que eu me lembro, né? Ele falou de dos sonhos. Os sonhos, eles são recados do self, do inconsciente, para despertar você para alguma coisa que você tem que olhar para dentro de si mesmo. Não quer dizer que sonhar com cobra significa isso e sonhar com cachorro significa aquilo. Não é isso. O significado é só seu. Por que que eu sonhei com isso? É lógico que os espíritos se aprofundam um pouco mais e dizem que os sonhos são uma interpretação simbólica de algo que você possa ter vivido no plano espiritual. Sim, mas eles também têm essa carga simbólica quando não existe o contato espiritual, eles têm essa carga simbólica do self tentando te dar algum recado. Por isso que é tão importante, um analista junguiano vai sempre procurar saber, vai sempre te pedir, por favor, anote os seus sonhos, traga eles para mim, não deixe esquecer. E vamos tentar juntos chegar à conclusão de por que você sonhou com isso. Né? Não é que ele vai ter a receitinha de bolo. Então, fonte número 1, sonhos. Fonte número 2, a sua produção criativa. Né? Então você se debruçar por isso que existem especialidades como o sound play, por exemplo, na psicoterapia, em que o terapeuta vai te estimular com uma caixa de areia você produzir alguma coisa e depois você comentar sobre aquilo que você produziu. Por que você pôs um rio aqui? Por que você pôs uma ponte ali? Por que essa pessoa está aqui desse lado e não está do lado de lá? Por que tem, né? Então a sua produção criativa vai contar para você mesmo muito disso. Então, se você escreve, se você desenha, se você faz qualquer coisa, se você canta, por que você canta essa música e não aquela? Né? Então, é a segunda forma que o self tem de falar com você. A terceira forma seria os sintomas, as doenças que o seu organismo desenvolve graças a você não escutar o self. Né? Então, toda vez que eu reprimo alguma coisa, que eu reprimo um sentimento, que eu reprimo algo de mim mesmo e que sou eu, mas um eu embotado pela repressão, eu jogo para essa mochilinha que eu não enxergo e isso se transforma numa úlcera, num câncer. Então, é aquele sempre perguntar: para que eu precisei desenvolver essa doença em mim? Né? Isso é uma forma de você encontrar também os porquês do seu autoconhecimento. E a quarta forma, pasma, ele chama de sincronicidade. Ó, lembrei das 4. Passaria de ano hoje ainda. A sincronicidade é aquelas coisas que nos acontecem que você não sabe explicar por que aconteceu, mas que levou você a mudar a sua vida. É aquela vez que você deixou de embarcar num voo e aquele voo caiu. Ou aquela vez que você resolveu tomar um caminho diferente do que você tomaria normalmente e você se encontrou com uma pessoa que você não via há muito tempo e que te falou coisas que você estava precisando escutar. Né? Então, isso é alguma coisa que o universo conspira. Olha que doideira. Por isso que Jung era tão preconceito, ele era tão discriminado no meio científico, né? Mas que era um fruto de observação e ele tinha verdadeiros tratados teorizando em torno disso, né? De explicar por que ele, né? De experimentos que ele fez, né? Então é algo que parece que o universo conspirou para que o self falasse assim, olha aí, né? Olha aí o que está te acontecendo. Então, e a religiosidade, ele fala que a religiosidade ela gera esse tipo... Por exemplo, ele fala da confissão, da oportunidade do sacramento da confissão na Igreja Católica. Se um católico levasse a sério, e se ele tivesse do lado um sacerdote, se ele tiver do lado um sacerdote realmente interessado, ele vai abrir o coração dele e aquilo pode gerar
o efeito que uma psicoterapia teria. Porque um terapeuta verdadeiro, ele não é aquele que vai te aconselhar, vai falar faça isso ou faça aquilo. Não, ele vai oferecer luzes para você. Por que você está me falando isso? Né? Porque você não me falou à toa. Né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Põe luz aqui nisso aqui. Então, sim, a psicoterapia é legal. Mas a gente tem instrumentos, porque uma vez que todas as leis de Deus estão inscritas dentro de nós, se a gente se habituar a buscar isso, então a gente vai ler em Santo Agostinho contando o que ele fazia, né? Que ao final de todo dia ele fazia uma avaliação do que foi aquele dia, das pessoas com quem ele se encontrou, daquilo que ele tinha que agradecer, daquilo que ele não foi tão bem. Então, se a gente se habituasse a fazer esse tipo de exercício, isso tudo são promovedores do nosso autoconhecimento, entendeu? Não sei se consegui traduzir para você aí o que... Muito obrigada, adorei. Então, tá bom. Então, gente... Ô, Renato, oi. Só para aproveitar o ensejo, só uma dúvida aqui. Por exemplo, tem lá na base da pirâmide, que você relatou agora, que era o conteúdo, a informação. A segunda etapa, que seria o segundo passo, na analogia aí, seria o despertar. E o terceiro, o saber. Aí, no caso, é uma pergunta, né? Não sei se é pertinente, mas a reforma íntima seria como se fosse o quarto passo, ou ela está embutida em todos esses processos? Porque se a gente está falando em aperfeiçoamento, essa reforma íntima seria eterna, né? Seria em todos os níveis de evolução do espírito. Todas as conquistas, Laudinei, são definitivas. Aquilo que você conquistar como espírito, ele é definitivo. Então, não existe reforma íntima que foi, mas voltou. Então, ela é o terceiro passo. O que a gente confunde muito é no achar que eu me reformei. Entendeu? A partir de adotar um comportamento novo, né, eu achar que aquilo já é a conquista. Que não é, né? Aquilo é um verniz que eu passei e para me adaptar ao mundo novo, que é o mundo, a vida nova que o Espiritismo me ofereceu, eu mudo de comportamento, né? Agora, para que isso se transforme mesmo na reforma íntima, é aquilo que a gente fala, né? Por que os espíritos recomendam a caridade? Né? Porque a caridade é o exercício. Fazer caridade não significa que você se tornou caridoso. Concorda? Né? Porque a caridade, se a gente for olhar lá na definição que os espíritos dão para a caridade, a verdadeira caridade ela tem 3 atributos. É a benevolência, que é o ato em si, e agora, hein? Agora eu mesmo falo e depois eu esqueço. É a benevolência, indulgência e... Perdão. A indulgência e o perdão. Muito bem, Zibéria. É a benevolência, a indulgência e o perdão. Se eu for caridoso, se eu for benevolente, porque a benevolência é a primeira atitude da caridade. Se eu adotar o princípio do não julgamento, que é isso que a indulgência significa, né? Se eu não estou chegando... Não, esse cara chegou aqui, mas ontem ele estava bebendo cachaça lá e agora hoje ele está pedindo ajuda. E isso é a falta de indulgência, né? E o perdão, né? Que é aquela coisa do eu não estou exigindo gratidão nenhuma em relação a... Aquilo já é caridade. Mas isso já me transformou num ser caridoso? Né? O que adianta isso se eu gastei 1 hora ali e se a hora que eu chego no meu prédio, um amigo meu que está precisando de alguma coisa, olha comigo com aquela cara de necessitado, eu falo, não, estou cansado, já pratiquei a caridade que me atribuía hoje, vou para casa. Né? Divaldo Franco conta um caso, não é Divaldo não, acho que é um livro do Irmão X. Eu me perco de tanto conteúdo que a gente tem acesso, às vezes a gente esquece até onde que foi. Acho que é um conto do Irmão X, em que um espírita, né, fez o seu trabalho lá na casa espírita e ele veio no caminho de volta lembrando de um vizinho de prédio dele
que vinha passando por determinados problemas, assim, eu acho que eu vou passar lá na casa dele, né? E era no tempo que os prédios não tinham elevador, então você tinha que subir de escada. Então, ele veio, aí, na hora que ele estacionou o carro, eu falei, não, eu estou muito cansado, já trabalhei que chega hoje, eu vou para casa. Aí ele sobe. A hora que ele passa no andar do vizinho dele, ele vê que a porta do apartamento do vizinho está aberta. Então, está aberto. Isso, talvez sejam os espíritos me chamando para ir lá bater na porta dele e conversar com ele. E ele fala, não, eu estou cansado, gente. Já ganhei meu bônus hora, né? Para quem leu o nosso lá, já ganhei meu bônus hora. E subiu, foi para casa. Aí acorda de madrugada com rebuliço, sirene. E aí o amigo dele tinha se suicidado. Quer dizer, então assim, vamos lembrar o conceito de que os espíritos dão na progressão, né? Na nossa progressão. Quando a gente é neutro, a gente está na camada inferior da espiritualidade, né? A gente é espírito inferior quando a gente é neutro. E os espíritos falam assim, você responderá por todo o mal que haja feito e por todo o mal que seja resultante do bem que você não fez. Olha a importância disso, não é? Porque você responderá para quem? Para você mesmo, para sua consciência. Imagina a dor de consciência desse rapaz, a hora que ele viu que talvez ele seria a solução para pelo menos adiar aquela ideação suicida, não é? Então, assim, a reforma íntima, ela é conquistada a partir do autoconhecimento, não é? Então, se a gente está na fase da caridade, eu discuto isso com a minha esposa, eu acho que o próximo passo da caridade, está na hora da gente dar esse passo, é o passo da fraternidade, né? Porque a gente ainda tem muita dificuldade de enxergar que aquela pessoa maltrapilha que passou na sua frente, que você pensou que ia te roubar, ela na verdade é seu irmão, né? É filha desse mesmo Deus que você leu lá e a informação de que era infinitamente misericordioso e bom e que criou aquele indivíduo para ter a mesma destinação que eu, mas que por infortúnios que eu não consigo julgar, ele foi levado àquela situação que talvez se eu tivesse vivido aquela mesma situação dele, eu estaria na mesma ou pior condição do que ele, né? Então, isso. Então, a reforma íntima genuína, ela é a conquista, né? Ela é o passo definitivo, porque uma vez conquistado, conquistas não se perdem nunca mais, a gente aprendeu isso, né? Porque a nossa caminhada ela é sempre ascendente. Então, conquistas não se perdem. Mas só... O problema é que, como a gente não se conhece, como é que eu vou realizar? Como é que eu sei o que eu tenho que me reformar? A gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente, né? Beleza, Laudinei? Então tá bom. Então vamos avançar, porque nós temos horário, né? Temos pouco tempo aqui para falar. Então vamos tentar dar mais alguns passos aqui. Então é isso, né? Esse autoconhecimento. Então quer dizer, Renato, que ferrou tudo, né? Você veio aqui, aceitou o convite para falar para a gente que tá tudo lascado, que é difícil fazer esse autoconhecimento. Não é bem assim, né? Então vamos avançar aqui. Vamos ver fazer algumas reflexões juntos aqui, né? Algumas coisas que a gente sabe ou deveria saber, né? A primeira delas, a evolução é um caminho pessoal e intransferível, né? Então isso significa o quê? Que eu sou o produto de mim mesmo, que eu sou herdeiro de mim mesmo, que eu sou fruto daquilo tudo que foi a minha história pregressa, que eu não deveria ou não tenho a quem culpar por tudo que eu sou, como também devo a mim mesmo os louros de todas as minhas conquistas, né? Todo o que me trouxe a este momento que eu estou vivendo hoje é o conjunto das minhas próprias escolhas. Ah, Renato, mas teve muita coisa que aconteceu na minha vida. Mas então, essas coisas que aconteceram na sua vida, esses seus pais, esse seu chefe, esses seus
colegas de trabalho, esses seus colegas de infância, eles geraram estímulos para que você fizesse as escolhas que te trouxeram até o momento em que você se encontra agora. E a boa notícia esta versão de hoje é a melhor versão sua de todos os tempos. Este Renato que está falando para vocês neste exato momento é o melhor Renato de toda a minha história pregressa. A versão 2020 covidiana do Renato é a melhor de todas, né? Porque eu estou numa trilha ascendente. Mesmo que eu olhe para mim mesmo e fale assim, bela coisa, não é, já está melhor do que era, né? Alguma coisa já está boa. Mas que cabe a mim e somente a mim trilhar esse caminho. A doutrina espírita, ela é o mapa, né? Mas diz a sabedoria de que nenhum mapa te ajuda quando você não sabe onde você está. É daí que vem a necessidade do autoconhecimento, né? Mas não é só isso, né? A espiritualidade, né, o planejamento divino para a nossa vida, para a vida de cada um de nós, nos ofereceu o tempo todo modelos de comportamento, modelos de sucesso e modelos de insucesso nos quais a gente pode se basear para viver a nossa vida, né? E um modelo maior que a gente tem é Jesus. Jesus é um modelo de comportamento que nós deveríamos adotar. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual foi o espírito mais perfeito que terá sido oferecido à humanidade para servir de modelo e guia? É a resposta mais curta de toda a codificação. É Jesus, né? Então é olhar para as posturas de Jesus. O que foi a vida de Jesus, né? Qual foi a luta de Jesus? O que ele veio nos contar? Jesus foi o primeiro a apresentar Deus como Pai, Deus como amoroso, Deus como misericordioso. Até então se via Deus como poderoso. Padre Júlio Lancelotti fala isso. Eu tenho muita dificuldade em falar Deus Todo-Poderoso. Eu prefiro falar Deus Todo Misericordioso, porque o poder, infelizmente, ele, se não for bem utilizado, a gente sabe no que dá, né? Aliás, o poder é a antítese do amor, né? Quem acha que a força contrária ao amor é o ódio, não é. A força contrária ao amor é o poder. Onde existe briga de poder, não pode existir amor, né? Não ocupam o mesmo lugar, né? Se é o poder que eu estou manifestando, o meu amor está na sombra, né? Está na tal da sombra. Eu tenho que mudar isso de lado, né? Então, Jesus nos foi oferecido. E assim, o que mais Jesus combateu? Aliás, Jesus só trouxe o bem, a harmonia, ele se dedicou a tudo aquilo, né? Ele defendeu a adúltera, ele era visto com os pobres, com os mais necessitados, ele perdoou o ladrão, né? Enfim. Mas Jesus condenou uma coisa. A única coisa que Jesus condenou foi a hipocrisia, né? E a hipocrisia é exatamente o verniz. É o sepulcro caiado. É quando você se inverniza, se convence de que você... E todos os males, né? Eu sou capaz de apontar os males para todos os lados e eu não enxergo o mal que reside em mim, né? Foi a única luta, que foi um combate. Jesus foi veemente, né? Foi muito veemente. Sepulcros caiados, expulsou vendilhões do templo, né? Então, se eu puder combater algo em mim, né, me mirando em Jesus, é a minha hipocrisia, né? Então, o que mais? Espiritismo é estilo de vida, né? Espiritismo, na sua porção filosófica, ele vem dizer assim, ó, se a filosofia nasce da reflexão sobre o que é a vida boa, né? O Espiritismo vem dizer assim, vem repetir Jesus e falar assim, ó, tome a sua cruz e me siga, né?
As melhores escolhas que você vai poder fazer na vida é quando você se basear nos postulados do Espiritismo. É quando você viver como um ser que reencarna. É como você viver como um ser que é definitivo, que é imortal. É você viver entendendo que existe um Deus que é amoroso e que quer tudo de bom. É entender que esse Deus criou uma lei que nenhuma encarnação é desamparada. Que na pior das hipóteses você tem um espírito protetor que está do seu lado sempre que você precisar, né? Então, adotar o espiritismo como estilo de vida é um belo de um caminho. E para isso é necessário que a gente se assuma como espírito, né? Se no passado a dificuldade de Chico Xavier, de tantos os nossos predecessores, era assumir-se espírita, né? Hoje é o assumir-se espírito. O que significa isso? Tudo tem que ser considerado do ponto de vista da eternidade. Tudo tem que ser considerado do ponto de vista de que nós somos filhos do mesmo Pai. Tudo tem que ser considerado do ponto de vista que nós nascemos simples e ignorantes e nos tornaremos lá na frente perfeitos, puros, né? E a gente teima em esquecer disso. Na hora do dia a dia, na hora que o carro nos fecha no trânsito, a gente esquece isso. A gente esquece da possibilidade que aquele indivíduo que te fechou, ele pode estar com alguma necessidade ou com algum problema que levou a ele a nem pensar no que ele fez. Ao passo que no dia seguinte, por uma outra necessidade muito mais fútil, você vai fechar alguém, né? E se esse alguém te xingar, você ainda vai ter um motivo para ter fechado ele, né? Então, assim, tudo pode ser encarado do ponto de vista espiritual, porque é o que nós somos, né? E uma última coisa que a gente precisa se lembrar é que felicidade não é meta. Felicidade é uma opção de vida. O grande problema é que a gente estabelece a vida inteira, né? Desde pequenininho. Eu vou ser feliz quando eu tenho 5 anos, quando eu tiver 10 anos. Eu vou ser feliz quando eu tiver 13 anos, que puder começar a namorar. Mas eu vou ser feliz mesmo. Então, assim, sempre a gente está acostumado a estabelecer, agora eu só vou ser feliz se eu atingir determinada posição na minha empresa. Eu só serei feliz o dia que eu tiver um carro, tal coisa assim assado, né? Quando felicidade já está provado que felicidade é uma escolha, é uma opção de vida, desde já, né? Não deixar de sonhar, mas não deixar que a falta da realização do sonho te transforme numa pessoa infeliz. Você pode ser feliz com o que você tem agora, mesmo buscando condições melhores, né? Então, assim, se a sua vida é de luta, se a minha vida é de luta, luta não necessariamente é sinônimo de sofrimento, né? O importante é você descobrir pelo que você tem lutado, né? Pelo que eu tenho lutado? As minhas lutas têm valido a pena? É para isso mesmo que eu estou aqui? Será que vale a pena tamanho esforço em atingir determinada meta e tão pouco esforço pelo lado espiritual, né? Lógico que nós vivemos uma vida material, que ela é necessária e que a gente precisa ter o ganha-pão e que quanto mais conforto a gente tiver, melhor. Ninguém está condenando o conforto, mas será que, né, eu faço todo o esforço necessário para ter o apartamento dos meus sonhos, mas a morada definitiva que é do lado de lá, qual o esforço que eu tenho feito para que essa morada seja até mais confortável ou no mesmo nível de conforto que essa morada que eu estou brigando para ter aqui, né? São as reflexões que a gente precisa fazer desde já. Agora, Renato veio aqui, pôs um monte de problema nas nossas costas, fez a gente entender que nós somos tudo ruim, mas eu também sou, né? Mas pelo menos ele se incluiu. E agora ele vai embora, sim? Não. Então, assim, vamos terminar de uma forma mais suave. O que é esperado de nós?
será que eu tenho sido, então, este espírita da nova era? Será que com isso tudo que a gente falou aqui agora, que eu posso me reconhecer como estando preparado para a nova era? Eu não sei. Isso é uma reflexão que cabe a cada um fazer, né? Essa dúvida nos assaltará sempre. O que a gente tem são as palavras sábias, por exemplo, de Allan Kardec, né? Quando ele fala assim, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita, primeira palavra de efeito, pela sua transformação moral, né? E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então nós temos três trechos aí, três termos aí grifados, né? Primeiro é a transformação moral. Qual é a real transformação moral que eu produzi na minha vida? Também não vem com essa, não transformei em nada. Transformou sim. Algo mudou dentro de você, algo já é real, algo você já reformou. A reforma íntima não é uma reforma. Eu não estou reformado, agora eu estou reformado. Não é assim. São os setores da reforma íntima, né? O que eu já consigo fazer de forma autêntica que eu não fazia antes? Você vai encontrar, né? E a outra é pelos esforços que eu emprego para domar as minhas inclinações más. Então vamos parar para olhar inclinações más. Inclinações más têm tudo a ver com autoconhecimento. Quais são as minhas inclinações más? Né? Que tem a ver com o que sou eu. Quem sou eu? Né? Quais são, o que eu carrego dentro de mim? Eu olho para dentro de mim, o que mais me afeta? Né? Aí Jung tem uma receita muito boa para saber o que mais te afeta. Olha aquilo que mais te incomoda no outro. Provavelmente o que mais te incomoda no outro é algo que você carrega dentro de si para o qual você tem que olhar, né? Então, e olhe para o que é o seu maior desafio nessa encarnação. Talvez seja para isso que você tenha reencarnado, né? Me lembro da história de um amigo nosso que dizia assim, ó, eu já sou um bom pai, eu já consigo ajudar as pessoas, isso tudo é autêntico dentro de mim, parece que eu nasci com essa coisa, meus filhos me adoram, mas eu não consigo deixar de dar as minhas puladas de cerca e trair a minha mulher, não consigo. Aí um amigo nosso que era mais lúcido do que a maioria, ele falou assim, mas fulano, você faz algum esforço para ser um bom pai? Não, isso aí é comigo, eu já desde o início eu brinquei. Você faz algum esforço para ser um bom amigo das pessoas, para ser cordial? Não, assim, então, desculpa, mas você está perdendo a sua reencarnação. Porque o ponto que você precisa olhar é para a sua incapacidade de trair a sua esposa, de demonstrar o amor por ela. Então, olhe para dentro de si mesmo, né? Então, quais são as minhas más inclinações? E destinar esforços para domá-las. Quer dizer que eu vou extirpá-las? Não, para domar. Então, se eu falei de mudança comportamental, por exemplo, a mudança comportamental precisa acontecer. Não é possível mais, então, se a Janete falou que ela já não briga mais, que ela consegue controlar, pelo menos na maioria das vezes, significa que ela está fazendo esforço. Então, a boa notícia é essa. Se eu enxergo transformações morais em mim, e se eu enxergo algumas das minhas más inclinações, e se eu me esforço para domá-las, por mais que elas não estejam ainda transformadas, então olha bem, ele pegou assim, mesmo aquilo que você não transformar, se você se esforçar mesmo, para pelo menos parecer que você, né, para ter um comportamento menos rude, já denota que você é um espírito autêntico, que você é um espírito verdadeiro. Então, tome posse disso. Eu sou, sim, um espírita verdadeiro, porque eu já me transformo e que eu me esforço. E eu tento encontrar em mim todas as minhas más inclinações. Vai levar muito tempo para eu descobrir tudo que eu sou. Mas o pouco que eu sei de mim, eu estou correndo atrás. E eu não tenho só coisa ruim, não. Né? Porque muitas vezes o que eu jogo para a sombra é algo precioso. Né? Nessa mochilinha que está lá atrás tem muita coisa boa
que você, por exemplo, o poeta, né? Que você reprimiu porque você queria ser advogado. Então você é um advogado medíocre que poderia ser um poeta brilhante. Então por que não voltar e resgatar as pedras preciosas que tem dentro dessa mochila, né? Então tem coisa boa. E para melhorar mais ainda, Kardec ainda fala do que é o espírita da nova era, né? Essa nova geração. Então, olha que coisa bacana, né? A nova geração, ela não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, porque nós não somos mesmo. Mas dos que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, esse é o convite, né? Então, a pergunta final, por que eu não mudo? É porque é lento mesmo, é porque é devagar. Mas o que eu tenho que me perguntar é assim, eu estou satisfeito com a mudança que eu fiz até agora? Se eu não estou, então que eu corra atrás de mudar. Então, não é muito, né? Se você olhar essas duas frases aí de Kardec, não é muito. A primeira, se vocês forem procurar, está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele está no capítulo que ele fala dos bons espíritas. E essa última frase está na Gênesis, no capítulo 18, né? São chegados os tempos. O último capítulo do último livro de Kardec, né? Não é muito, né? Para eu estar apto a garantir o visto da regeneração, não está sendo exigido muito de mim, não. Eu não tenho que ser perfeito. Eu só tenho que lutar. Eu só tenho que não abandonar a luta e entender que é a luta que mais vale a pena de tudo. É a luta que mais, de todas, né, é a que mais vale a pena. É o lutar contra si mesmo, né? Lutar a favor de si mesmo, né? Para combater essas más inclinações, para domesticar as nossas más inclinações e aos poucos promover para cada uma delas esta transformação moral, né? Que vem do conhecimento, mas que vem do esforço também. Por aqui eu paro e fico com as considerações de vocês. Afinal, falei demais, né? Renato, oi. Aquilo que eu falei, né, que nós falamos aquela hora, né, sobre a disciplina, né, tudo isso é para nos ajudar aí, né? É isso aí. São ferramentas, né? Ferramentas. Isso ferramentas para o objetivo final, que é o autoconhecimento. E que vai promover, então... Essa luta sua de todo dia de ser melhor, né? Acho que é isso que nós estamos em busca disso. Chico Xavier dizia o seguinte: aos outros dou o direito de ser como são, e a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Né? É por aí. Ótima frase para encerrar, né? Falar do Chico Quer mais, gente? Estou à disposição. Obrigada pela contribuição, eu gostei muito, a aula foi muito proveitosa, eu aproveitei muito. Teve muitas coisas que me ajudaram. Obrigada. Nós aproveitamos, né? Obrigada. Foi muito bom, Renato. Então tá ótimo. Eu estou dando uma passeada pelo chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Mais considerações? Muito bem. É isso. Obrigado pela paciência de vocês. Tá bom? Renato, obrigada a você. Renato, tem vaga. Vamos conversar, Josibério. Nós temos muito o que conversar. 2 anos. Então, se ninguém vai falar mais nada, desde pode fazer a vibração e depois a Fernanda faz a final. Boa noite a todos. Nesse momento, nós vamos doar os nossos melhores sentimentos.
com a certeza de que esses sentimentos chegarão a todos que dele necessitam, através das nossas vibrações. Vamos elevar o nosso pensamento, imaginando a figura carinhosa e amorosa de Jesus. A luz que emana de Jesus vai cobrindo o nosso planeta em um abraço fraterno. Vamos vibrar luz de amor e de fé a todos os seres do nosso planeta, os humanos, a fauna e a flora. Vamos vibrar por todos os idosos que se encontram nos asilos, nas ruas ou mesmo acamados em seus lares, que eles perseverem na fé em Cristo. Vibremos pelas crianças e pelos adolescentes abandonados nos orfanatos e nas ruas, e também por aqueles em lares sofredores que encontrem a esperança em suas caminhadas. Vibremos pelos enfermos que se encontram nos hospitais ou em seus lares, para que o nosso amor alcance seus corações e alivie as suas dores. Em especial, vibremos hoje por todos os portadores da Covid-19. Vibremos por uma causa pessoal, tendo a certeza de que tudo será resolvido a seu tempo, sempre confiando que nosso Mestre Jesus está conosco em todos os momentos, aliviando as nossas dores, dores do corpo e dores da alma. Vibremos pela nossa casa de oração, sempre envolvida em muita luz, pronta para nos receber e nos amparar sempre. Vibremos por nós mesmos, para que possamos sempre estar no caminho do bem e do amor. Que assim seja. Então, agora vamos agradecer a Deus e a espiritualidade amiga que nos acompanhou nessa aula maravilhosa que foi nos dada hoje. E que Deus nos dê muita força, muita determinação e muita fé para que a gente consiga uma transformação moral, comportamental e emocional para a nossa reforma íntima. Que assim seja. Gente, muito obrigado de novo, tá? Pela paciência e pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada você, Renato. Boa noite a todos. Muito bom, valeu. Boa noite. Boa noite, tchau. Valeu. Boa Tchau, gente. Tchau, Edu. Boa noite Tchau, aí. Edu. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Muito Boa noite. obrigada. Semana que vem tem mais, hein? Isso, ó. Certeza. Domingo tem também. Isso. É um rapaz que não sabe falar muito bem, mas que é bonitão, vale a pena.